A torcida organizada é um dos principais elementos que compõem a cultura do futebol. Atualmente, cerca de 120 torcidas organizadas são legalizadas com o reconhecimento da Federação Paulista de Futebol. Roberto Montesino Júnior é coordenador da Estopim da Fiel Subsede Campinas, afiliada à torcida com sede em Diadema. Ele acredita que as organizadas são um ambiente de socialização e integração de pessoas diferentes que dividem a paixão pelo time do coração. Hoje aqui na Estopim a gente tem atividade quase que todos os dias da semana. São pessoas que convivem quase todos os dias, tendo o Corinthians como fator comum. São casais que são formados, são pessoas que se conhecem, empregos entre sócios que são gerados, muita coisa legal, muita convivência, um indo no casamento do outro, um sendo padrinho do filho do outro. Pessoas que se conheceram aqui, tendo o Corinthians como fator, como talvez o único fator em comum na vida deles. E essa paixão em comum acaba fazendo com que você viva experiências que são incríveis. Tanto experiências na arquibancada, experiências em caravana, que eu acho que é a coisa mais incrível de uma torcida organizada. Tem muita coisa legal, mas nada se compara a uma caravana. Ir torcer como visitante talvez seja uma das experiências mais incríveis de um torcedor organizado. O jornalista e membro da Mancha Verde, Rodrigo Barneski, escreveu o livro Forasteiros. Nele, o autor procura dar voz a torcedores visitantes, contando histórias e vivências nas arquibancadas do Brasil e América Latina. O torcedor visitante é um personagem importantíssimo do futebol, mas ele tem a sua atuação negligenciada pela mídia, pelos promotores do espetáculo, federações, confederações, pelos clubes e pelos torcedores que não são torcedores forasteiros, que vão viajar para ver seus times, e não entendem a importância do visitante, não entendem o papel que um torcedor tem ao viajar para outro estado, para outro país, para empurrar seu time contra uma maioria de torcedores mandantes. O coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Futebol da Unicamp, Felipe Tavares Paes Lopes, acredita que as torcidas organizadas devem ter uma participação em decisões relacionadas ao futebol brasileiro. Aqui na América Latina, a gente também tem um exemplo, que é justamente o exemplo colombiano. Você tem aí o plano decenal que foi feito em 2014-2024, que foi feito com a participação das barras colombianas. Isso, do meu ponto de vista, repito, é muito importante, não só porque as barras ou as torcidas organizadas daqui são um elemento absolutamente legítimo dentro do universo do futebol, mas porque se tem alguém que conhece bem os problemas relacionados aos torcedores, são eles. O procurador de Justiça Criminal Paulo Castilho acredita que a generalização de torcidas organizadas como grupos criminosos é injusta e confia no uso da tecnologia para identificar os membros que se envolverem em crimes. Há um preconceito muito grande com torcida organizada. Há uma criminalização das torcidas organizadas. Evidentemente, eu não estou negando que não tenha bandido e que não tenha gente violenta em torcida organizada. Mas hoje, com esse sistema de identificação facial, você identifica essas pessoas, proíbe de colocar no estádio de futebol e ficou muito mais fácil para você identificá-los e prendê-los e puni-los, afastado do estádio de futebol. O jornalista e professor Celso Unzelt ressalva que existe, no entanto, um envolvimento do crime organizado com torcidas organizadas. Porque a gente sabe que o crime organizado tem um pé nas torcidas organizadas, para não dizer que tem as torcidas organizadas na mão. Isso é uma coisa que as pessoas evitam afirmar, mas é uma realidade. Não estou dizendo que só tem violência porque tem torcida organizada, mas fatalmente tem violência onde tem a torcida organizada. Se não em todos os jogos, em todos os dias, muitos casos de violência estão ligados à prática das torcidas organizadas. Assim como a paz nas torcidas organizadas recentemente foi decretada pelo crime organizado. Em fevereiro de 2023, antes de uma partida entre Corinthians e Palmeiras, 3 das principais torcidas organizadas do estado emitiram comunicados decretando o fim da briga entre torcidas. Na época, foi veiculado que a ordem teria partido do primeiro comando da capital, a principal facção criminosa do país. Para mim, isso é mais um papel vergonhoso para o Estado. O Estado coloca a torcida única, funciona. Coloca não poder nada, bebida, mastro, nada funciona. O crime manda parar de brigar, porque as brigas tiveram uma interferência direta em algum momento no crime. Eu não vou ficar entrando aqui em detalhes se foi por causa de um membro do crime, não vou ficar entrando nisso, porque não compete a mim dizer o porquê foi, o porquê aconteceu. Mas aconteceu
e isso, sem hipocrisia, ninguém nega. O crime mandou as brigas pararem. Alguém vai pagar para ver? Alguém vai desafiar? Alguém vai querer ver se realmente vai acontecer algo? Confesso para você que oficialmente eu não tenho essa informação, mas pode ser possível porque eles têm o crime organizado integrantes dentro das torcidas. Mesmo com uma história atrelada à violência e ao crime, Rodrigo acredita que houve um amadurecimento na mentalidade e cultura das torcidas organizadas nos últimos anos. Eu defendo sempre que se as torcidas organizadas fossem unidas, se elas entendessem seu papel como movimentos sociais e como representantes de uma classe torcedora oprimida, todos se beneficiariam disso. O jovem da periferia, via de regra, ele encontra na torcida organizada o seu único espaço de aceitação, de ser alguém importante. E as torcidas aos poucos foram entendendo esse papel, foram entendendo que elas são um movimento social, que elas têm um papel ali de atuação junto às comunidades. E esse amadurecimento, eu diria que vem de uns 10 ou 15 anos para cá.